Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero de coração que vocês estejam bem. A videoaula de hoje é um pouquinho diferente. Eu decidi mostrar para vocês um pouquinho do meu processo de criação. Por que eu decidi compartilhar esse processo de criação com você? Porque eu quero que você seja livre para criar as suas próprias peças. É claro que eu trago todos esses tutoriais para vocês, mas eu sempre trago muitas dicas para vocês colocarem o toque especial de vocês nas peças. E hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho desse processo de criação. Eu já estou aqui com o meu celular. Vou compartilhar a tela do meu celular com você e você vai ver um pouquinho da minha inspiração, de onde eu tiro as minhas inspirações e o que eu busco quando eu estou buscando algo, alguma imagem para me inspirar para fazer os meus amigurumis. Essa inspiração dessa aula veio de fora. Veio externamente. Uma cliente me pediu um palhaço, ou seja, ela já me deu a inspiração do palhaço. Eu mandei várias fotos para ela poder escolher um palhaço. Então ela me disse que eu poderia criar livremente um palhacinho para ela. Beleza, amei essa ideia dela. Eu criar livremente um palhaço exclusivo para ela. O que eu fiz? Vim para o meu celular e perfeito. Encontrei diversas imagens de palhaço. A ideia eu já tinha, era o palhaço. Então, eu já tinha a ideia que era o palhaço, fui para o celular buscar inspirações sobre palhaços. E aí eu encontrei todas essas aqui, ó. Todas essas imagens de palhaço que vocês estão vendo. Cada uma mais linda que a outra. É para copiar, gente? Não, claro que não. É para se inspirar. Como? Com cores, com a face do palhaço. E olha, tem várias. Eu achei esse amarelo aqui que vocês estão vendo muito lindo. Achei de verdade o amarelo muito bonito. Vou me inspirar em tons de cores. Vou me inspirar em faces, como que eu posso fazer a face do palhaço, como que eu posso fazer o cabelo do palhaço, e tem diversas inspirações. Também podemos ir procurar vídeos e acompanhar tutoriais para se inspirar. Às vezes a gente quer fazer uma técnica que a gente não sabe fazer, então a gente pesquisa nos vídeos também e aí a gente consegue descobrir como é feita aquela técnica. E as misturas de técnicas estão aí para a gente se divertir. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Espero que vocês peguem essa ideia, pratiquem e vamos ao tutorial que tá bem legal.
o desenho foi criado, agora vamos passar do mundo dos desenhos para o mundo dos amigurumis. Bom, nesse vídeo vou estar usando a agulha 1,75 e vou usar linha compatível com ela. Escolhi um tom cru para ser o tom de pele. Se você quiser estar usando outra agulha e outra linha compatível, você simplesmente vai estar alterando o tamanho da peça, mas aí fica a seu critério. Então vamos iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel vamos fazer 4 pontos baixos. Vou fechar o anel e vou fazer 4 aumentos. Vou terminar essa carreira com 8 pontos baixos. Prontinho, finalizei a carreira. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos. Prontinho. Agora eu vou fazer 4 diminuições. Vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Olha, gente, é um pouquinho mesmo. E a minha dica é que você faça uma bolinha enrolando na mão, pra gente poder colocar aqui dentro com mais facilidade. Vamos prosseguir e agora vamos fazer mais 2 ou 3 diminuições. Vamos ver quantas diminuições vamos fazer. Duas diminuições é o bastante. E vamos fazer 5 correntinhas. Finalizar a peça deixando um pouquinho de linha para costurar. Prontinho nossa peça, nós vamos fazer 4 unidades dessa mesma forma, que são os bracinhos e as perninhas. As perninhas nós vamos dar um nozinho nelas. Dessa forma. Agora vamos prosseguir com a nossa peça. Continuando com o tom de linha cru, vamos fazer a cabeça. Anel mágico. Dentro do anel 6 pontos baixos. Segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos. Vamos terminar com 12 pontos baixos. Prontinho, 12 pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento e vamos finalizar com 18 pontos baixos.
Prontinho, carreira concluída, 18 ponto baixo. A próxima carreira vamos fazer 2 pontos e um aumento e vamos finalizar a próxima carreira com 24 ponto baixo. E a partir daqui eu vou fazendo a minha e eu volto com você. Prontinho, coloquei o meu marcador, tenho 24 pontos aqui. A próxima carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer 3 aumentos durante a carreira. Não importa onde a gente vai fazer esses aumentos. Eu posso iniciar com aumento ou finalizar com aumento e fazer mais 2 durante a carreira. Posso estar dividindo entre 24 pontos. Eu vou fazer com você essa carreira para que você não tenha dúvida. Fiz 4 pontos, vou fazer um aumento. Fiz 6 pontos, vou fazer mais um aumento. Agora vou terminar a carreira com um aumento. Vou fazer um aumento no último ponto. Prontinho, nós terminamos essa carreira com 27 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, gente, finalizei minhas 4 carreiras e agora nós vamos começar as diminuições. E como nós vamos começar as diminuições? Da mesma forma que nós fizemos os aumentos, nós vamos regredir. Então, o último aumento foi distribuído durante a carreira e nós fizemos 3 aumentos. Nessa carreira, nós vamos fazer 3 diminuições. Nós vamos intercalar durante a carreira e vamos fazer 3 diminuições. Eu vou fazer da mesma forma com você. Vou fazer os 4 pontos. Vou fazer uma diminuição. Vou fazer mais 6 pontos. Vou fazer uma diminuição. E agora vou finalizar a minha carreira com uma diminuição. Uma diminuição. Finalizei a minha carreira. E a gente tem 24 pontos aqui. Vamos continuar as diminuições. E agora vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 18 pontos baixos. Prontinho. A próxima carreira nós vamos fazer 1 ponto e uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizado. Temos 12 pontos baixos. Agora vamos colocar um pouquinho de enchimento para encher a nossa peça. Prontinho, podemos prosseguir com a nossa peça e nós vamos fazer agora 6 diminuições. Vou cortar a minha linha e finalizar com um anel mágico reverso.
pronto. A cabeça do palhaço está pronta. Vamos prosseguir. Agora eu vou fazer com você o cabelo do palhaço. E é muito simples. Eu escolhi o tom lilás. Você pode escolher o que você quiser. Eu cortei um pedaço de linha, um pedacinho da linha, que eu vou fazer o mesmo tom. E aí eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um pompom. Vou pegar os 2 dedos da mão para fazer de medida e vou enrolar a medida que eu quiser. Quando eu sentir que está do jeito que eu quero, eu vou cortar a linha. Vou pegar minha peça e com a linha que eu separei, vou centralizar e vou amarrar essa linha, como se estivesse fazendo um pomponzinho. E aí a gente pode decidir se vai cortar como um pompom ou se vai deixar dessa forma. Eu escolhi deixar dessa forma, que eu achei que ficou um pouquinho diferente do tradicional. E nós vamos fazer 2 peças, uma para um lado da cabeça e outra para o outro lado. Agora nós vamos fazer o corpinho. E eu escolhi o tom rosa pepa, rosa bebê, se você conhece como rosa bebê. E nós vamos iniciar com um anel mágico. Dentro desse anel, vou fazer 6 pontos baixos. Fechar o anel e vou fazer 6 aumentos dentro da segunda carreira, finalizando com 12 pontos baixos. Prontinho, 12 pontos baixos. A próxima carreira vamos fazer 3 pontos em um aumento e vamos finalizar com 15 pontos baixos. Prontinho, 15 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. E a partir daqui eu vou fazer a minha e eu volto com você com as minhas 3 carreiras finalizadas. Prontinho, sequência de 3 carreiras finalizadas. Agora vou começar a regredir com as diminuições. E nós vamos fazer 3 pontos em uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, temos 12 pontos baixos. Vou fazer 6 diminuições e vou finalizar com 6 pontos baixos. Vou dar uma paradinha para colocar o enchimento. Eu fiz 4 diminuições. E agora vou fazer mais 2 diminuições e vou finalizar minha peça com o anel mágico reverso.
Prontinho o nosso corpinho do palhaço. Não é necessário deixar linha para costurar. Vamos reservar junto com as outras peças. Com o tom de linha vermelho, vamos fazer o narizinho desse palhaço lindo. Anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel. Fechar o anel. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos deixar linha para costurar e a gente pode arrematar a nossa peça. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos passar fazendo um anel mágico reverso nesse narizinho. Agora vamos enrolar essa linha aqui, ó. Colocar ela aqui para dentro. Podemos puxar e fechar esse narizinho. E é ele que nós vamos aplicar no nosso palhacito. Eu escolhi um tom de rosa mais escuro para fazer o chapeuzinho. Na verdade, nós não estamos fazendo um palhaço, nós estamos fazendo uma palhaça. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Eu escolhi esse tom e nós vamos iniciar o chapéu fazendo o anel mágico. 6 pontos baixos. Fechar o anel e fazer 6 aumentos, finalizando a carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, 12 pontos baixos. A próxima carreira eu vou fazer 3 pontos e um aumento, vou finalizar com 15 pontos. Prontinho, carreira finalizada com 15 pontos. Agora vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei as 3 carreiras e agora vamos fazer uma carreira de aumento. Nós vamos fazer aumento por toda essa carreira, mas nós vamos pegar em FLO, pegando apenas a alcinha da frente do ponto, e será aumentos por toda a carreira. Prontinho, minha carreira está finalizada. Temos 30 pontos nessa carreira e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Prontinho, carreira de ponto sobre ponto finalizada. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto rendinha. E essa carreira é opcional. Se você quiser fazer, você pode fazer. Se não quiser, você pode estar parando aqui, arrematando sua peça, deixando linha para costurar. Eu vou fazer. Como é o ponto rendinha? Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Eu vou fazer por toda a carreira e eu volto com você. Prontinho, vou finalizar com você.
fazendo um baixíssimo e deixando linha para costurar na minha peça. Pronto. Aqui nós vamos costurar. Vamos colocar enchimento e vamos costurar no topo da cabeça da palhacita. Que é rosa, é uma palhacinha. Tenho duas coisinhas para falar com você. Eu vou colocar um mini lacinho e eu já tenho receita desse mini lacinho no canal. Vou estar deixando a receita no card e na descrição, caso você queira colocar um lacinho na nossa palhacinha. E lá você vai encontrar algumas dicas também. Nós duas vamos ganhar. Eu ganho tempo no vídeo e você ganha uma dica assistindo outro vídeo. E vou estar usando olhinhos colados, mas você tem diversas opções. Você pode usar a sua criatividade, colocar botões, como a gente viu vários palhaços na imagem no meu celular que eu mostrei para você no início do vídeo. Então você pode optar em ser criativa e usar qualquer coisa que você imaginar, botões, miçanga, olhos com trava. Mas se você quiser desses olhinhos, também tem um link na descrição e você pode estar encontrando esses olhinhos. É onde eu compro os olhinhos, chega na minha casa e você não vai estar pagando nada além por isso, mas vai estar me ajudando porque é o meu link de afiliado. Então, se você optar em usar esses olhinhos, eu te agradeço por usar o meu link de afiliado. Vamos prosseguir com a peça. Bom, aqui está todas as nossas peças. Eu usei os alfinetes para estar marcando os locais onde eu gostaria de colocar cada peça. Coloquei o chapéu, coloquei os cabelinhos, o nariz e agora nós vamos à montagem dessa peça.
Tá pronta a nossa linda palhacinha. E eu fiz um cordão com 30 correntinhas e coloquei aqui para servir de chaveiro para a minha palhacinha. Bom, essa é a nossa peça finalizada. Eu também fiz em outras cores. Essa cor seria para menino e essa para menina. Também, como eu havia dito na primeira peça, olha, eu não fiz o ponto rendinha, não finalizei com ponto rendinha, ó, é opcional. Como ela é uma menina, eu optei por finalizar com o ponto rendinha. Bom, tem mais uma dica para você. É um palhacinho. Se você quiser fazer os bracinhos e as perninhas bem coloridas, você pode também usar a criatividade e escolher tons de cores que você goste, que você acha que combina com a peça. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês façam diversos chaveirinhos de palhacinho. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir um like, porque o like ajuda muito o canal, ajuda outras pessoas também a receber o nosso conteúdo. E se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre recebendo notificações quando a gente postar um vídeo novo. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Beijos no seu coração.